Músicas e o melhor humor do rádio brasileiro. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Buongiorno, doutora Ivênia. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Você está hoje à italiana, é? Eu tô com... Buongiorno, buonasera. Eu tô com o programa do Pedro Russo Neto ainda de sábado. Ah, é muito bonito, né? Foi especial do Dia dos Pais, até o filho dele veio aqui. É verdade. Tá no fundo azul, tudo azul aí, doutora Ivênia. Estamos gravando para o YouTube, o fundo Tudo azul, porque aqui no meu escritório eu tenho alguns móveis aí atrás e ficava um fundo muito ruim, né? Então eu fui na papelaria e comprei muitos metros daquele TNT. TNT quer dizer tecido não tecido. E tinha várias cores, eu falei, não, vai ser esse azul aqui, porque o azul é a cor da comunicação, né, Luiz? O falecido marido da senhora, ele é palmeirense, eu falei, acho que a doutora Ivênia vai pegar um verde. Não, mas não tem nada a ver futebol com o nosso assunto aqui, né? Outro departamento. Mas sabe que é o seguinte, se a senhora fosse pegar um pano verde, não daria certo, por quê? A maioria das pessoas usa verde para fazer aquele cenário, né? E aí a pessoa ia falar assim, mas cadê o cenário? Só está o verde? O azul não, né? O azul não. Não, eu optei pelo azul assim, porque tem um colega nosso aqui na USP, professor Eduardo Farias, ele trabalha com comportamento animal e do ser humano, e ele trabalha muito com as cores, porque os animais eles se valem no comportamento animal muito da exibição de cores, né? Então, por exemplo, as cores muito escuras, o preto, o vermelho, são cores assim relacionadas à contenda, à guerra, à violência, né? A cor do sangue. E o branco significa paz. Então, ele fala que o azul, especialmente esse tom de azul que eu estou usando aqui atrás, que é um azul assim, daquele céu de brigadeiro, ele fala que é a cor da comunicação. A ponto dele recomendar, dizer, olha, quando você for fazer uma entrevista para emprego ou alguma coisa de comunicação, use azul. Então, eu optei pelo azul porque nós estamos aqui em plena comunicação, não é, Luiz? Justamente deu certinho. Ficou ótimo. Doutora Ivênia Prada, só está em São Paulo, né? Estou em São Paulo. E hoje Esses dias eu tenho 2 eventos importantes no final da semana, né? Mas teve evento ontem, né? Teve evento ontem, teve evento na quinta-feira. Na quinta ou na sexta, não sei, foi dia 11, acho que foi sexta, né? Na quarta-feira eu estive em Campinas, fiz um evento grande lá com o pessoal, foi muito bom. Na sexta eu fiz outro evento com o pessoal do Rio, e ontem eu fiz um evento com o pessoal de Florianópolis, foi muito bom também, sobre os animais. E agora, essa semana, eu tenho 2 eventos também, eu estou me preparando para eles. No dia 19, que é sábado, eu vou ter aquele programa de TV, né, Luiz? Lá na AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo. E esse programa se chama Ame Animais. É um programa de entrevista interativo com o público. Eu vou entrevistar um médico veterinário espírita, Dr. Hélio Blume, que é secretário-geral da Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília. Ele é muito atuante também na medicina veterinária, então é um amigo muito querido. E no domingo, eu tenho um evento presencial pelo Nuvete, São Paulo, e são convidados 2 outros Nuvete, o Nuvete Santos e o Nuvete Osasco, para a gente fazer um programa do domingo de manhã presencial, e também vai ser transmitido lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na Rua Maria Paula, né, 140, das 8h30 da manhã até 12h30. Então, essa semana também eu tenho serviço aí, viu, Luiz? Graças a Deus, né? Saúde, como que tá?
A saúde está meio capenga, né? Eu estou ainda com resíduo de sinusite, estou com um pouco de labirintite. Mas tá bom, viu, doutor Ivênia? Mas apesar de ela, principalmente a labirintite, ela é muito desconfortável, né? Mas está num nível que não é impeditiva. Eu estou trabalhando, estou fazendo as coisas. Hoje liguei outra vez para o meu homeopata, eu estou fazendo um tratamento homeopático, ele me mudou a medicação, ele é muito atencioso. Então, eu vou melhorar, viu? Tá certo. Doutor Ivênia, qual seria o tema de hoje para nossos Hoje nós vamos na continuar. rádio? Sim, hoje nós vamos continuar um tema que a gente começou a semana passada, porque eu ainda comentei com a Ivani, né, no outro programa lá da Rádio Boa Nova, que a gente vai falando sobre uma coisa, falando sobre outra, e de vez em quando eu acho bom a gente voltar a uma temática que é a de base, né, Luiz? Que é a verdadeira natureza dos animais. Os animais são o quê? Não é? Porque em muitos setores os animais são considerados coisas ainda. Por exemplo, nesses espetáculos de diversão, né? Quando os animais domésticos, os pets, são humanizados, e em vários outros setores do comportamento humano, os animais são considerados assim, coisas que você usa, abusa deles e descarta, né? Então, nós temos que voltar a rever a verdadeira natureza dos animais, tanto do ponto de vista da doutrina espírita e também as descobertas, as investigações da ciência acadêmica, né? Então, a semana passada, Luiz, nós começamos a falar que, do ponto de vista da doutrina espírita, as informações são pioneiras. Por quê? A gente falou que os animais são seres inteligentes, são seres espirituais em evolução. Você imagina isso estar publicado num livro? Eu vou dizer qual é o livro. É o Livro dos Espíritos, a segunda edição, que foi publicada lá em Paris em 1860. Você imagina num livro, naquela época, falar que os animais são seres inteligentes e têm espírito. Então, vamos à questão 597. Eu já falei no programa passado, estou só dando uma recapitulação. Na questão 597 desse Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, pergunta aos espíritos, já que os animais têm uma inteligência, observe que ele não está perguntando aos espíritos se os animais são inteligentes, ele já está afirmando, não é? Porque ele fala, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Eu sublinhei no meu livro essas duas palavras, inteligência e princípio, porque antes de ver a resposta, que eu já vou contar para vocês, eu voltei o livro para trás nas primeiras perguntas e fui lá na questão 27, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Lá tem um ensinamento básico que diz assim, só existem 3 elementos no universo. Deus, que é o criador de tudo, o espírito e a matéria que foram criados por ele. Ao espírito está ligado o chamado princípio inteligente. Essa palavra princípio não quer dizer começo, ela quer dizer essência. Então, a essência do espírito, o princípio espiritual, é diferente do princípio material, que é a essência da matéria, não é? Então, quando Kardec pergunta, olha, na questão 597, bom, já que os animais têm inteligência, essa inteligência está ligada a um outro princípio independente da matéria. Ora, que outro princípio que existe? O espiritual, não é? E também na questão 24 do Livro dos Espíritos, existe a informação de que a inteligência é atributo do espírito e não da matéria. Então, com essas informações, eu já deduzi qual era a resposta da questão 597. Vamos ver qual seria? Então, os espíritos diziam assim, respondendo a Kardec, sim, os animais têm uma inteligência ligada ao princípio espiritual, ou seja, espírito, que sobrevive à morte do corpo físico. Olha, essa informação da doutrina, aliás, essas informações que são várias, né? Então, aí está dito que os animais são inteligentes, que existem só o espírito e a matéria criados por Deus,
que a inteligência, tanto do ser humano quanto dos animais, está ligada ao espírito e não à matéria, e ainda que esse princípio sobrevive à morte do corpo físico. Quanta informação a gente já tem na doutrina espírita, pioneiramente há mais de 160 anos, não é? Há mais de 160 anos, com certeza, ou mais de 150 pelo menos. Bem, a resposta a essa pergunta, ela é taxativa, como eu já disse, né? A resposta é sim, os animais têm uma inteligência ligada ao princípio espiritual e que sobrevive à morte do corpo físico. Até eu contei para vocês, meus amigos, uma carta que Chico Xavier escreveu de próprio punho, ou seja, pegou a caneta e escreveu com a letra dele. Essa carta é endereçada a Vantuil de Freitas, que então era presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. E essa carta, ela está divulgada no livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa companheira Sueli Caldas Schuber, que o ano passado faleceu de Covid, né? Uma grande contribuidora, uma grande trabalhadora de divulgação da doutrina espírita. Então, nessa carta, o Chico conta que o seu cão, Lorde, ao ficar doente, ao ficar idoso, foi indo, morreu. E ele vê o espírito do seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Que cena bonita, né, que deve ter sido essa. E Chico ainda continua a carta dizendo assim: nos meses que se seguiram, quando meu irmão José vinha ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, Chico Xavier, como ele tinha vidência aberta, né, ele via o espírito do irmão e o espiritinho do cachorro, né, do Lorde, junto. Então, isso confirma a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos, que os animais têm um espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Agora, o ser humano, como é muito pretensioso, para pensar, para parecer que o espiritinho dos animais é diferente do espírito humano, o que ele fez? Deu nomes diferentes. Então, é assim, a nossa alma é chamada de espírito, e o espiritinho dos animais é chamado de princípio inteligente. E tem uma pergunta lá pela 607A do Livro dos Espíritos, que diz assim: esse princípio inteligente dos animais, ele vai evoluindo, até o momento em que ele se transforma e torna-se espírito para o ser humano, né? Então, quem é meio desavisado e que não estuda a doutrina com profundidade, vai pensar que é assim, ó, aquele espiritinho do animal, de repente, plim, virou espírito humano. Não é assim. Isso é um processo. No Livro dos Espíritos, na questão 611, os espíritos indicam a Kardec que esse processo corresponde a um período de humanização, porque os primeiros espíritos que foram se tornando humanos encarnaram-se aqui no planeta em corpos de macacos, né? Será que a doutrina espírita fala isso? Fala. É só você ir na Gênese de Kardec, capítulo 11, os itens 15 e 16. Lá está escrito assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Tudo que está na Gênese de Kardec, a primeira edição é de 1868, está absolutamente confirmado nesse aspecto evolutivo das espécies que se tornaram humanas. E essa matéria de Kardec está confirmada hoje pela antropologia, que diz que as várias espécies do gênero humano começaram a evoluir a partir de um macaco, que tem nome, Australopithecus afarensis, que viveu no sul da África há cerca de 3,2 milhões de anos atrás. Até chegar à nossa espécie, desde o Australopithecus, hoje a biologia, a antropologia, a história da humanidade registra cerca de 21 espécies, que são chamados esses indivíduos de hominíneos. Hominíneos é um termo que a antropologia e a biologia usam
para identificar esses indivíduos que emergiram do macaco e foram no período de humanização até ficarem com mais características humanas do que do próprio macaco de origem, né? Então, isso é muito bonito. Bom, em seguida, Luiz, eu estou propondo a gente ver alguns atributos da alma dos animais, né? Além da inteligência, que a gente já sabe que eles têm. Por exemplo, na Gênesis de Kardec, capítulo 3, os itens 11 a 13, nós lemos assim, olha, o animal carniceiro são os predadores, né? O leão, o tigre, a onça, o lobo, o gato, a hiena, enfim, os vários animais que são predadores. É impelido pelo instinto a nutrir-se de carne da sua presa. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos da inteligência. Então, a Gênesis de Kardec, cuja primeira edição, vou repetir, é de 1868, ela já está dizendo, de maneira pioneira, que os animais eles agem por instinto, ou seja, já têm um impulso do comportamento inato, mas também agem por inteligência. Ô Luiz, até hoje, se a gente perguntar para as pessoas que vão passando aí, para e fala, com licença, bom dia, o senhor acha que os animais pensam como? Eles agem por instinto, por inteligência? Ah, não. A resposta mais frequente vai ser essa, eu garanto. Ah, não, quem age por inteligência é o ser humano. Os animais agem por instinto. Resposta errada. Tanto em relação à doutrina espírita, eu vou repetir, veja Gênesis de Kardec, capítulo 3, itens 11 a 13, e também pela biologia, pela antropologia, não é? Porque hoje a etologia, a ciência do comportamento, ela diz que instinto é uma memória que todo ser tem do que já aprendeu a fazer. E os indivíduos aprendem a fazer alguma coisa por atos de inteligência. Então, assim, desde o ser mais primitivo, o ser vivente, ele sabe sobreviver, ele sabe se alimentar, ele sabe excretar, ele sabe se reproduzir, ele sabe fugir de agentes aversivos, prejudiciais. O saberzinho dele está lá compondo o que o Gregory Bateson, que é um senhor investigador, né, chama de mente. Então, o que o indivíduo já aprendeu a fazer, seja ser humano, seja animal, ele coloca numa gaveta, né, metaforicamente falando, do seu arquivo de memória e põe o rótulo lá instinto. Foi o que ele já aprendeu a fazer. Também um exemplo bem simples. A gente, quando é pequeno, não sabe andar de bicicleta. Aí a gente aprende a andar de bicicleta. A gente fala, nossa, eu tenho que pedalar, eu tenho que fazer assim com o guidão, eu tenho que isso, aquilo. Quando você aprende, você pega a bicicleta e anda automaticamente, vírgula, instintivamente. Mas para chegar a um ato a ser instintivo, ele teve que ser aprendido através da inteligência. Kardec pergunta, na questão 73 do Livro dos Espíritos, instinto é independente da inteligência? Olha que pergunta Kardec faz. E os espíritos respondem, não, o instinto não é independente de inteligência, é uma espécie de inteligência. Porque tudo que nós chamamos de instinto foi aprendido por atos da inteligência, né? Então, essa é uma contribuição fantástica da doutrina espírita. E, repito, a Gênese, o Livro dos Espíritos, eles deram pioneiramente essas informações há mais de 150 anos, né? A ciência acadêmica das universidades começou a fazer pesquisa sobre a inteligência dos animais, sabe quando? Do que eu me lembro, na década de 1960. Portanto, olha, muito tempo depois, né? Muitas décadas depois, né? Na questão 849 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz e que é muito interessante. Eu adoro essa pergunta. Repito, 849 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, qual é no homem primitivo? O que é esse homem primitivo? Aquele cara que começou a encarnar em macaco, né?
As primeiras gerações tinham mais características do macaco do que de ser humano. Nesse homem primitivo, qual era a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Olha, Luiz, para entender essa pergunta, caros ouvintes, participantes, a gente pode ir num livro de André Luiz chamado No Mundo Maior. Nos capítulos 3 e 4, Calderaro, que é o mentor de André Luiz, ele diz assim: a nossa casa mental tem 3 andares e cada um dos andares interage com um bloco do cérebro. Então, o nosso cérebro tem 3 blocos que agem um dependendo do outro para que o cérebro funcione como uma única unidade, né? Então, é assim, toda essa parte instintiva é do primeiro andar e o cérebro, a parte do cérebro relacionada ao primeiro andar, é a parte mais profunda do cérebro. Agora, o livre-arbítrio, a inteligência, a associação de ideias, mecanismos de memória, está no terceiro andar e interage com os lobos frontais do cérebro, que estão aqui atrás desse osso da nossa testa. Olha o que o Kardec está perguntando. Nesse homem primitivo, a faculdade dominante era o instinto, ou seja, era lá embaixo, ou era o livre-arbítrio lá em cima? Olha que resposta. A faculdade dominante nesse homem primitivo era o instinto. Ou seja, o que a gente, quando estava encarnado nas cavernas, na idade da pedra lascada, dava conta do quê? Dava conta de sobreviver, dava conta de defender o seu território, o seu corpo, dava conta de reproduzir. Acabou, não dava conta de mais nada. E essas coisas o indivíduo sobrevivia porque já tinha aprendido a fazer. Ele já tinha aprendido a sobreviver, a se alimentar, a reproduzir a espécie, a defender o corpo físico e o seu território, né? Então, tudo isso é instintivo. Agora, à medida que a gente vai se desenvolvendo, o instinto permanece, porque instinto não é coisa ruim. Instinto quer dizer comportamento primário, primitivo, daquilo que o indivíduo tem para 2 coisas só, para sobreviver e reproduzir a espécie. Então, quando a gente estava lá como homem primitivo nas cavernas, a gente não pensava na paz mundial, nem a gente pensava no desgaste, no aquecimento global. A gente não tinha condições para isso. À medida que a nossa mente foi se desenvolvendo, nosso espírito foi se desenvolvendo, depois do estágio animal, então o lobo frontal também foi se desenvolvendo e nós conseguimos desenvolver a nossa intelectualidade, né? Mas tudo isso é um processo. Quando eu falo no ser humano, meus amigos, eu não estou fugindo do tema, porque o ser humano, as várias espécies que foram se tornando humanas, são herdeiras do modelo evolutivo do comportamento animal. A gente não caiu aqui de paraquedas. Nós viemos evolutivamente a partir da chamada animalidade anterior, como refere André Luiz em vários dos seus livros, né? Bom, então esses animais, olha, têm espírito, o espírito sobrevive à morte do corpo físico, né? O espírito evolui. Será que esse espiritinho dos animais reencarna como ser humano? Ah, sim. Vamos à questão 599 do Livro dos Espíritos. Lá está escrito assim, Kardec faz a pergunta. A alma dos animais pode escolher a espécie em que preferiria encarnar-se, não é? O Luiz, por exemplo, tem 2 cachorrinhos em casa, né, Luiz? Será que no pensamento deles, eles falam assim, a próxima encarnação, eu vou querer nascer assim, um outro cara aí, né? Vou querer ser um macaco, vou querer ser uma onça pintada? A resposta a essa pergunta dos espíritos é não. Os animais não têm o livre-arbítrio, a sua escolha, suficientemente desenvolvida para isso. Tem para outras coisas. Para quê? Para sobreviver e para reproduzir a espécie. Para isso eles têm livre-arbítrio, né? Mas para escolher a espécie, não. Então, quem faz isso são espíritos humanos no plano espiritual. Eu não sei como, qual é a sequência. Às vezes as pessoas me perguntam, Vânia,
eu tenho uma gatinha, de gato vai reencarnar no quê? Eu falei, não sei. Eu procurei muito, mas eu não sei, né? Se existe uma sequência, não sei, deve estar em outros planos, em outros planetas, eu não sei. Mas na questão 599 do Livro dos Espíritos está escrito que os animais reencarnam. Na 601 também do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta também que é muito importante. Ele pergunta assim para os espíritos: os animais seguem uma lei progressiva através do processo reencarnatório, como nós, seres humanos? A resposta é positiva, sim. Os animais também reencarnam e evoluem através do processo reencarnatório. Olha que coisa bonita, né? Essas informações todas da doutrina, pessoal, são pioneiras e são peculiares, porque não tem outra doutrina, nem a ciência acadêmica, que fala isso, que os animais reencarnam e evoluem. Onde que a gente encontra isso, não é? Na metempsicose, que é uma doutrina que deu origem à doutrina da reencarnação, ela é do Oriente, uma doutrina muito antiga. Ela foi trazida para o Ocidente por Pitágoras, lá na época de Sócrates, aquele pessoal lá da chamada Magna Grécia Antiga, 5, 6, 7 séculos antes de Cristo, né? Só que na metempsicose lá do Oriente, que é uma doutrina reencarnatória, eles admitem que o espírito do animal ou do ser humano, se libertando de um corpo que morreu, é a doutrina da transmigração da alma, que eles chamam. Vai encarnar em qualquer espécie, inclusive espíritos que já eram humanos podem encarnar-se em corpos de macacos. A doutrina espírita não aceita isso. Porque quando Kardec pegou essa doutrina da metempsicose e trabalhou com ela para colocar na estrutura da doutrina espírita, ele ficou muito incomodado com isso. Ele perguntou para os espíritos, isso está na questão 612 do Livro dos Espíritos. Espíritos já humanos podem encarnar-se em corpos de animais? Os espíritos responderam, não. O rio não remonta à fonte. Quando você vê o rio, né, para a foz, ele não volta para trás. Então, ele está indo sempre para frente. Assim é o processo reencarnatório, né? No processo evolutivo. Então, espíritos que já se tornaram humanos, eles vão encarnar em corpos humanos cada vez mais aperfeiçoados e tendem à angelitude, porque a nossa encarnação aqui como sapiens não é o fim da linha. Olha, Luiz, tem muita gente que acha que nós somos o fim da linha. Ah, que beleza, somos os sapiens, olha que nome bonito, né? Nós não somos o ponto final desse processo, muito pelo contrário. Estamos a meio do caminho. Ainda vamos reencarnar, talvez em corpos mais elaborados, até chegar à angelitude, e a nossa matéria vai ficando mais refinada. É todo um processo que vem desde a animalidade anterior, passa pelo período humano, depois vai para o período da angelitude e assim por diante, né? Então, a coisa segue. Bom, então, quando a gente fala desse princípio espiritual dos animais e o espírito humano, a gente tem que lembrar que são só dois nomes diferentes para a mesma essência, porque só existem duas coisas no universo, não é? Criadas por Deus, espírito e matéria. Ora, se o princípio inteligente dos animais fosse outra coisa, seria um terceiro elemento que não tem, só tem dois. Tudo que a gente pensa que é criado na natureza, ou você coloca na categoria espírito ou coloca na categoria matéria, não tem outro, não é? Então, por exemplo, esse microfone aqui, que eu estou trabalhando com ele, o Luiz tem uma inveja desse meu microfone, pessoal, olha aqui, não é? Isso aqui é high-tech. High-tech. High-tech, alta tecnologia. Muito bom. Né? Só não dá para mim aqui na rádio, mas é muito bom. Então, isso aqui eu vou colocar onde? É espírito, é matéria, não é? Agora, o sentimento que eu tenho pelos animais, a amizade que eu tenho pelo Luiz, isso daí eu vou colocar na categoria matéria ou na categoria espírito? Hein, Luiz, onde você coloca? O quê? Eu colocaria... Por exemplo, a amizade que eu tenho por você, o amor que eu tenho pelos animais, eu coloco na categoria matéria ou na categoria espírito?
Eu vou chutar, espírito. Ah, acertou. Ah, matéria Muito bem, matéria. muito bem. Por Matéria, quê? matéria é o microfone que a senhora pegou na mão. Matéria é o microfone. Agora, É. porque hoje ainda recebi dos meus amigos da turma, da minha turma de formatura, sabe quantos anos eu tenho de formada em veterinária, em medicina veterinária? 60 anos de formada. E até hoje nós nos comunicamos, o nosso grupo de formatura, né? Eu recebi deles uma matéria falando que a gente não leva nada desta vida. E não leva mesmo, né? Lá na minha terra, o pessoal caboclo fala assim, caixão não tem gaveta. Luiz? Tá certo. Tá certo, não tem gaveta mesmo. Caixão não tem gaveta, não dá para levar nada, né? Agora, o espírito que se liberta do corpo que morreu, ele leva o quê? Ele leva conquistas, o que ele conquistou, porque nada lhe cai de graça na cabeça. Conquistas intelectuais, o que o indivíduo aprende, conquistas morais, os seus princípios de ser correto, de ser honesto, de ser fraterno, e também as conquistas afetivas, porque a morte ela mata o corpo, a matéria, mas ela não mata o amor, ela não mata o espírito. Então, tem coisas que estão na categoria espírito, tem coisas que estão na categoria matéria. Isso vale para os animais, viu, meus amigos? Por exemplo, hoje eu recebi de uma amiga lá de Uberlândia, Irvênia, eu tenho uma amiga aqui que está muito triste porque o seu cachorrinho morreu, e ela está me perguntando se você poderia indicar algum livro, alguma coisa para ela, porque ela está muito triste que o cachorrinho morreu. Eu indiquei o meu livro, né, A Questão Espiritual dos Animais, e também gravei um áudio e mandei para ela, dizendo assim, olha, não fique triste, eu vou recomendar a você que fique feliz de lembrar os momentos felizes que teve com ele, agradecer, porque a vida e a morte, o que nós chamamos de morte, que é a morte do corpo físico, vai acontecendo. Agora, isso não significa que ele morreu. Morreu o corpinho que ele encarnava aqui. Como também, quando a gente partir, nós vamos deixar o nosso corpo aqui. Mas nós não somos a matéria, nós somos espírito, não é? Todo ser vivo tem um espírito nos diferentes níveis evolutivos, depende do processo evolutivo de cada um. Agora, no arquivo da nossa memória, tanto do ser humano quanto dos animais, ele leva as conquistas afetivas, o que ele já aprendeu, não é? Por isso que alguns animais voltam a encarnar no mesmo lar onde estavam, porque eles têm sintonia, eles se lembram, não é? Então é bem por aí. Essa eu não sabia, doutor Ivênia. Então tudo isso, olha, os animais também, vou falar do ser, de modo geral, o que aprendeu a fazer, os sentimentos que conquistou, também de raiva, de ódio, de mágoa, viu, Luiz? Quanto espírito que desencarna e depois fica se manifestando no centro espírita falando que ficou com raiva do outro lá, que devia para ele e não pagou, ficou com raiva do outro que não aproveitou as coisas que ele deixou. Porque todo sentimento, ele fica no arquivo do espírito, não é do corpo que morreu, né? Ah, morreu, acabou tudo. Não acabou, não. Acaba a matéria. Agora, essas coisas da vivência da criatura, seja ser humano, seja animal, vai para a categoria do espírito, né? Então, memória, o espírito não perde, não. Então, isso é muito bom. Por isso que é bom a gente cultivar sempre bons sentimentos, alegrias, ter conquistas para a gente ter isso no nosso banco de memória, não é? Bom, o que mais que os animais podem ter? Será que os animais têm consciência? Eu não posso perguntar para os ouvintes, né, porque eu não tenho como ter resposta agora, mas vocês podem mandar a resposta aí para o Luiz, depois ele passa para mim, né? Então, eu vou perguntar para o Luiz aqui. Luiz, você acha que os animais têm consciência? Não. Como que você sabe que não tem? Porque assim, né, doutor Ivênia, ele tem o instinto lá, ele tem, né, mas assim, a consciência ele pode ter, assim, uma consciência, mas não elevada que nem a gente. Ah, muito bem. Ainda bem que você chegou.
Não tem. Luiz, o fato de ter ou não ter é uma coisa, o fato de ter em nível menor é outra coisa. Por exemplo, você pega uma... eu vim de Portugal e lá no hotel eles serviam uma mexeriquinha pequenininha, que era africana. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei uma semente dessa mexeriquinha e peguei e trouxe num pacotinho bem embrulhadinho e pus aqui 2, 3 vasinhos para ver se ela brota. Tem, assim, 2 ou 3 que estão começando a brotar. Eu falei, nossa, vamos ver se ela brota, né? Aí ela vai crescendo. Então, assim, essa essência da mexerica está no estágio semente, aí ela vai brotando, ela vai ficando uma arvorezinha, depende do nível, depende do tempo que ela tem de vivência. Agora, a essência dela é de laranja. Se eu tivesse plantado semente de abacaxi ou semente de outra coisa lá, a essência é outra. Então, é assim, tem consciência, mas em níveis evolutivos diferentes. Na doutrina espírita, eu quero referir o livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 3. O mentor, o professor de André Luiz, nesse evento, é Calderaro. Olha o que ele diz no capítulo 3. A crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Olha, Luiz, ele está falando a crisálida da consciência. Sabe o que é crisálida? Hein, Luiz? Só falou uma vez. Crisálida. Luiz, você não é da área, não tem obrigação de saber. Não, mas fala, a gente... Vamos ver o ciclo reprodutivo da borboleta. Então, a borboleta vai lá em cima de uma folha e coloca uns ovinhos. Cada ovinho daquele vai se desenvolvendo, forma uma lagarta. A lagarta ela vai comendo as folhas da árvore, de sua preferência. Chega uma hora que ela está bem gorda e ela secreta uma gosminha. E essa gosminha, aquilo é um fio que ela vai pondo em volta do corpo dela, e aquela gosminha vai secando, forma-se um casulo. E ela fica lá dentro. Essa larva da borboleta, a lagarta da borboleta, que é chamada de pupa, P-U-P-A, é a crisálida. Quer dizer, essa crisálida ela vai ficar dentro do casulo uns 15 dias, depende da espécie da borboleta. Depois o casulo se rompe, o que sai de lá? Uma linda borboleta. Metaforicamente, simbolicamente, essa fase de crisálida da borboleta corresponde a uma fase de potencialidade. Porque aquela pupa que está dentro do casulo, potencialmente é uma borboleta, não é? Ela vai se desenvolvendo e depois sai a borboleta. Então, olha o que Calderaro está dizendo. A crisálida da consciência, ou seja, a potencialidade da consciência, como se fosse uma semente, já reside naquela pedra, no seixo, que fica no fundo dos rios. Olha que coisa extraordinária. Então, é assim, você pega uma pedra lá no fundo do rio, você olha para ela, você fala, tem consciência aqui? Você não acha, né, Luiz? Sim. A gente não acha. Você pega o peixe, olha na cabecinha dele e fala, cadê a consciência desse bichinho aqui? A gente não acha. Aí você vai procurar no cavalo, nas pessoas também, você pega, olha para um indivíduo e fala, cadê a consciência dessa pessoa? Né? Porque a consciência não é um atributo assim, não é a cor dos olhos, não é o tamanho da orelha, é um atributo do espírito ou da matéria, hein, Luiz, a consciência? Do espírito. Do espírito. Olha como o Luiz está ficando sabido, pessoal. Muito bem. Então, aquele espiritinho dos animais tem um princípio de consciência compatível com o nível evolutivo dele, né? Agora, por falar em consciência, imagina, esse livro No Mundo Maior de Calderaro, meus amigos, é de 1947. Agora, em 2012, ô Luiz, faz a conta aí, 2012 menos 1947, quantos anos tem aí?
2000, 2012, embaixo você põe 1947. Quantos anos tem? Em 2012, aconteceu um fenômeno extraordinário. Quantos anos? 65. 65. É. Depois de 65 anos dessa informação que consta do livro No Mundo Maior, emitida por Calderaro, ocorreu no Reino Unido, lá na Inglaterra, estava acontecendo um simpósio sobre a consciência humana. Tinha centenas de neurocientistas lá, liderados por um médico americano, Dr. Philip Lowe. Então, ele fez um documento que é conhecido hoje como Declaração de Cambridge, porque foi lá, né? 26 desses neurocientistas assinaram esse documento. Desse documento consta o seguinte texto: não podíamos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Eu fiquei curiosa. Que mamíferos, aves, répteis e até alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. E ele justifica, dizendo assim: as mesmas estruturas que no cérebro humano são ativadas para a manifestação de atos de consciência, também existem nesses animais. Como não existem estruturas e órgãos sem função, porque mesmo quando você tem um órgão com função, você para de usar aquele órgão, ele se atrofia. Então, o que estariam fazendo essas estruturas no cérebro desses animais? Então, eles concluem a Declaração de Cambridge dizendo assim: essas informações nos levam a julgar que é muito sugestiva a existência de consciência também nesses animais. 65 anos depois da fala de Calderaro, esses 25 neurocientistas do mundo todo estão confirmando o que está na obra espírita de 1947. Olha que coisa bonita, né? Bom, vamos mais para frente. O pensamento dos animais. Será que os animais pensam? Se você puser parar aí na rua, Luiz, perguntar para as pessoas, o que as pessoas vão responder, hein? Que não. Cachorro, gato, papagaio, Não. macaco, pensam? Vai falar que não. Só que os animais pensam sim. Então, Quem fala isso também é a doutrina espírita pioneiramente. Vamos a outro livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. No capítulo 4, que se chama Pensamento das Criaturas, desculpa, viu, pessoal, ainda estou com as minhas ites, né? Sinusite, rinite, faringite. O André Luiz diz assim: a angelitude, ou seja, os espíritos evoluídos, eles emitem o seu pensamento junto com o sentimento, porque todo pensamento ele vem acoplado de um halo colorido determinado pelas emoções, pelas suas emoções. Então, a angelitude emite o seu pensamento acompanhado das suas emoções em raios ultra super curtos. Então, na física, quando a gente vê aquele traçado, por exemplo, do eletrocardiograma, né? Então, é assim, de baixa frequência, são aquelas bem miudinhas assim, né? Aquelas bem miudinhas assim, bem tremidinhas. São as mais potentes. A angelitude, então, vou repetir, emite o seu pensamento em raios ultra supercurtos. A mente humana em ondas curtas, médias e longas. Então, André Luiz fala assim: no nosso cotidiano, por exemplo, você está fazendo alguma coisa em casa, você está num ônibus, você está nas suas atividades, o teu pensamento está sendo emitido em ondas longas. Quando você está assim, por exemplo, eu estou escrevendo outro livro, eu estou apaixonada por esse assunto. Eu falo, meu Deus, mas que coisa bonita que os espíritos estão dizendo, eu já estou vibrando em ondas médias. Quando você também encontra um amigo, uma pessoa querida, você tem aquela alegria, você passa a vibrar em ondas médias. E quando você tem uma alegria muito, muito bonita, muito grande, nasceu um neto, você tem uma notícia muito boa,
Então você vibra em ondas curtas. Mas eu fiquei tão triste quando eu vi André Luiz dizer assim, que a maior parte de nós da humanidade vivemos a encarnação inteira de 60, 70, 80 anos sem vibrar um só minuto ondas curtas. Olha que pena, não é? Porque vibrar em ondas curtas é vibrar em estados de muita felicidade, de muita alegria, de fraternidade, né? Então, o ser humano tem dificuldade. De modo geral, fica nas ondas médias e nas ondas curtas. E os animais têm o seu pensamento em ondas fragmentárias. Então, os animais agem em ondas fragmentárias. Não é assim que o animal pensa, aí para de pensar, fica naquele vácuo, pensa mais um pouquinho. Não. Ondas fragmentárias, segundo eu interpreto, isso é leitura minha, que eu estou oferecendo para vocês. É como uma criança bem pequena, um bebezinho. Você pega um bebê assim dos 10, 12 meses. Aí, de repente, ele chega aqui no meu escritório, opa, ele pega esse microfone, ele acha uma beleza, daí a pouco ele vira para outra coisa, daí a pouco o cachorro late, ele vira para lá. Ele não tem foco de atenção. Então, é assim, o pensamento dele não fica num lugar só há muito tempo. Ele fica um pouquinho aqui, muda para outro, muda para outro, muda para outro, né? Eu acho que as ondas fragmentárias do pensamento dos animais devem ser assim, porque os animais não ficam muito tempo observando só uma coisa, eles mudam, né? Deve ser mesmo por aí. Eu tenho uma base lá em casa, né? Eles não param, uma hora deita ali, uma hora deita aqui, uma hora deita É. lá, uma hora vai para lá, para cá, né? Não tem essa. E se você faz um estímulo, por exemplo, alguém abre a porta e entra, o que o cachorro faz? Ele vai. Ele olha para lá, É, né? vai olhar, De repente, ele está em cima do sofá que você não quer, você fala, ô fulano, fala o nome dele, fica lá na sua casinha, aí não é seu lugar. Desce. Desce, né? Então, ele vai, se passa alguém lá na rua, ele vai lá, tira o portão. Então, são ondas fragmentárias, mas os animais pensam, né? Então, hoje em dia, tem também várias coisas de investigação científica admitindo que os animais pensam. Então, não é aquilo, quem pensa é o ser humano, os animais não pensam. Como assim? Por exemplo, Luiz, eu vou sugerir para os participantes, nossos caros ouvintes aí, um livro que é de um biólogo americano, chama-se O Parente Mais Próximo. O autor é Roger Futs, Fouts. Parente mais O próximo. parente mais próximo. O que você acha que é o nosso parente mais próximo, Luiz, que não é ser humano? Qual é o parente mais próximo? É o meu cachorrinho, Seu meu cachorrinho? Não, mas de modo geral para a humanidade, né? É. Geneticamente, já existem estudos mostrando que os chamados hominoides, que são aqueles macacos mais parecidos com o ser humano, quais são? Orangotango, gorila e chimpanzé. Geneticamente, desses três primatas não humanos, o chimpanzé é o que tem o seu DNA, o seu código genético, mais próximo do nosso. E é bem próximo, viu, gente? Olha, quando os geneticistas fizeram o estudo do DNA desses macacos, do nosso DNA, sabe qual é a diferença de DNA do ser humano para com o chimpanzé? É de pouco mais de 1% só. Então, a gente não é tudo isso que está pensando, né? É muito engraçado, né? Bom, então esse livro do Roger Futs, o que ele faz? Ele foi aluno do casal Gardner, um casal de biólogos lá nos Estados Unidos que trabalhou com gorila. Eles trabalharam muito com uma fêmea chamada Coco. Não sei se vocês já viram na internet, né? Procura aí. A gorila Coco, casal Gardner. Eles tentaram ensinar para a Coco a linguagem falada do ser humano, jamais conseguiriam, porque o aparelho fonador deles não tem as modificações que nós temos para fazer a palavra articulada, a linguagem verbal.
Aí o Futs, quando era aluno deles, chegou lá e falou para eles: eu gostaria de fazer um estágio com vocês. Aí eles falaram assim: olha, então faz o seguinte, nós tentamos ensinar para Coco a linguagem verbal do ser humano, não conseguimos. Queremos fazer uma tentativa com os chimpanzés. Você tente ensinar aos chimpanzés a linguagem gestual dos deficientes auditivos, que aqui no Brasil é chamada de Libras. Bom, desse livro, o Roger Futs conta mais de 30 anos dele de experiência ensinando chimpanzés a linguagem de Libras. Essa linguagem tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais, aprenderam a se comunicar livremente com os chimpanzés e também com os seres humanos. E o importante é que, através dessa linguagem, eles mostraram conteúdo da sua mente que a gente pensava que era atributo só do ser humano, como noção de passado e de futuro, associação de ideias, relação afetiva. Esse livro é muito bonito, pessoal, viu? Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. Vou repetir, tradução para o português. O Parente Mais Próximo, de Roger Futs, F-O-U-T-S, viu? É maravilhoso esse livro. Bom, eu estou vendo aqui que o relógio está andando, vou falar aqui a última coisa sobre os atributos do espírito dos animais, né? Também vamos acaldeirar outra vez no livro do Mundo Maior, capítulos 3 e 4. Lá está escrito assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ô, Luiz, eu acho que eu vou deixar esse tópico aqui do cérebro para comentar no próximo programa, viu? Porque ele é um pouquinho longo. Eu faço questão de comentar, viu? Para não dividir, né? Eu vou deixar aqui o meu recadinho no meu caderno para no próximo programa a gente abordar esse assunto do cérebro como órgão de expressão da mente, viu? Certo. Tá bom? A senhora já gravou para quarta? Gravar para quarta-feira? Não, Luiz, eu não gravei porque ontem eu pedi para a Ivani, ela acabou pondo uma gravação, porque uma que eu estava com a labirintite bem desconfortável ontem, outra que à noite eu tinha uma live e eu estava ainda durante o dia preparando o assunto dessa live, sabe? Eu estava muito sobrecarregada. Então, eu não gravei, vai ser uma gravação. TV, bom, quando que é? A TV é no dia 19 de agosto, agora no próximo sábado, às 16 horas, pelo canal da AME São Paulo. Dia 19, sábado. Sábado mesmo. Ou na quarta-feira eles soltam o cartaz de divulgação, eu mando para você, viu? Bom, tá. Bom, o senhor já colocou aí, então, no caderninho? Já coloquei aqui no caderninho. E eu gostaria de terminar o programa falando uma poesia aqui, né? Das muitas que tenho aqui no meu livro. Eu adoro poesia, viu, Luiz? Eu sou da época quando a gente estava no ginásio, com assim 15, 16 anos, a gente tinha um álbum, comprava na livraria e dava para as amigas, para os parentes escreverem alguma coisa. Ai, Vênia, eu gosto muito de você, e sempre escrevi uma poesia. E era também da cultura daquela época a gente decorar poesias. Nossa, eu tenho uma porção de poesias que eu ainda me lembro delas. Vamos ouvi-la, vamos ouvi-la. Vamos ouvi-la? Vamos ouvir. Então, antes de falar da poesia, uma poesia de animais aqui, eu vou falar uma poesia. Ontem eu fiz uma live, né, para o pessoal de Florianópolis. O título era assim: O Progresso Moral do Ser nas Trilhas do Mestre. E no final eu falo de Jesus, né? Então, eu tinha preparado falar uma poesia de Jesus no final, mas não deu tempo. Então, eu vou falar agora para vocês. Vamos lá. Essa poesia de Catulo da Paixão Cearense, que apesar de se chamar cearense, ele não era cearense, ele era maranhense. Ué? O chamado poeta do sertão, né? Então, ele tem uma poesia muito bonita que se chama A Flor de Maracujá.
Então, ele diz assim na poesia, olha, encontrando-me com um sertanejo perto de um pé de maracujá, eu lhe perguntei, diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce roxa a flor do maracujá? E ele diz, pois então eu me lembro da história que eu vou contar, da razão por que nasce roxa a flor do maracujá. Sabe, moço, maracujá já foi branco, mais branco que claridade, mais suave do que o luar. Quando as flores brotavam nele, lá para os confins do sertão, maracujá parecia um ninho de algodão. Mas um dia, há muito tempo, num mês que até nem me lembro se foi maio, se foi junho, se foi dezembro ou janeiro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer crucificado numa cruz, sofrendo como o quê? E pregar o Cristo a martelo. Diante de tanta rudeza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava os campos, chorava as ribeiras, e Sabiá também chorava nos galhos da laranjeira. E havia junto da cruz, bem pertinho de Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho de flor. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, foi pingando, 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 colorindo todas as flores. Olha aí, seu moço, a história que eu vi contar da razão por que nasce roxa a flor do maracujá. Bonita, né, Luiz? É bem bonita, viu, doutor Ivênia? Chama-se A Flor do Maracujá. Quem tiver Coloquei interesse... até uma música de fundo. Que bonito, né? Então, pode procurar na internet A Flor do Maracujá, de autoria do nosso poeta sertanejo, Catulo da Paixão Cearense. Doutor Ribeiro, é tão gostoso quando a gente tem essa música. Eu não sabia que era em questão que esse fundo musical é da novela Rei do Gado. É bonita, né? Muito bonita, né? E a senhora fez essa poesia, é do cearense, como que é? Catulo da Paixão Cearense. Deu certinho a música. Vou até encerrar com ela. Tá bom, então. Olha, pessoal, um grande abraço para todos, viu? Espero que tenham uma semana muito feliz e produtiva na Seara do Bem. Até mais. Doutora Ivênia, não desliga ainda, fica aí no fundo, aí, deixa a vinheta acabada do encerramento, tá? Tá bom. Tchau, doutor Ivênia, até segunda. Até segunda. Tchau, pessoal. Boa semana. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.